Começando o Fast Food Show mais uma vez para vocês, de um oferecimento 24 Print Embalagens e Creme Americano. Roda a vinheta aí! O papo de hoje promete. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos assuntos que vocês mais torram as paciências nas caixinhas de pergunta. Eu mesmo pouco respondo mais sobre esse assunto, mas o cara que está aqui hoje vai desvendar esses mistérios. Antes de eu contar para vocês quem é e falar um pouco da história dele, eu quero agradecer aos nossos parceiros Seara Food Solutions, McCoy's Pickles Factory, Paneteria Timino, Expresso Delivery e Forno Flex. E quem sabe, a marca desse cara que está sentado aqui no sofá, logo não cola aqui com a gente, porque já está em tudo que eu faço também. Felipe da Beef Boutique. E aí, tudo bem? E aí, mano? Bom, prazer. Às vezes eu esqueço, eu quase anuncio a Beef de vez em quando, sabia? Devia. É, por Felipe é bobinho, sabe? É por conta do Burger Crew, Sim, né? Que sou parceiraço nosso no Burger Crew. Sim. Fica na cabeça, tá ligado? Não, mas você faz assim, você anuncia e depois você me manda o boleto. Tá bom. Não tem problema. Tá gravado. Mano, eu acho que o assunto blend, eu acho que é um dos assuntos que talvez todo mundo que ainda influencia alguma coisa dentro do universo do burger, Sim, mais respondeu caixinha de pergunta. Sim. Eu não sei porque a galera se bate tanto com blend. Então eu queria que você falasse sobre blend com a gente, mas você quer ouvir isso mesmo, segura um pouquinho que a gente vai falar no meio do episódio. Antes, eu quero saber um pouquinho do Felipe. Claro. Saber como você foi parar nisso, por que você entrou nesse universo de burger e Legal. não outras partes do conteúdo que você poderia fazer com proteína animal. Uhum. Mas, mano, o que você estudou, como que você começou? Conta um pouquinho pra galera aí. Bom, vamos lá. A Beef Boutique, ela começou em 2012 a funcionar, de fato, a operação dela, né? O CNPJ é de 2010, mas ela começa abre a porta para o público em 2012. E eu, na verdade, eu trabalhava em banco, trabalhei no Bradesco há algum tempo, saí para fazer agronomia em Ribeirão Preto. Cara, você tem cara de gerente de banco. Né? Eu tenho, só faltou a gravatinha vermelha, Só, né? E a camisa branca, camisa azul. E aí saí, fui fazer agronomia porque, putz, eu me recordo até hoje, eu chegava no banco para trabalhar assim, eu sentia o cheiro da grama quando eu tava cortando, eu falava, puta, eu gosto desse mundo, né? E eu sempre gostei muito do mundo do interior, eu tenho parentes ali na região de Ribeirão Preto, enfim. Então, sempre gostei de interior. Eu falei, eu vou estudar agronomia. Só que, num primeiro momento, eu vim aqui para a Moca, inclusive, eu não me recordo agora o nome da faculdade, Cantareira. Tá. E aí fiz agronomia aqui 1 ano, fui para Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto, cara, a gente tinha muito essa questão de conviver com os alunos, que assim, geralmente era filho de fazendeiro, esse tipo de coisa, e a gente sempre discutia muito a questão de genética animal e conhecendo um pouco mais de carne de qualidade e tal. Isso antes da Beef, 2012? Totalmente, isso daí era 2005, 2006. Caraca, bem lá atrás. Não, bem lá atrás. E aí eu sempre gostei muito disso. E aí eu me lembro que eu saí de Ribeirão Preto, voltei para São Paulo, eu falei pro meu pai na época, eu falei, puta, eu preciso voltar pro mercado de trabalho, porque eu vivi uma vida, eu era sozinho, né? E eu só estudava, então assim... e Ribeirão, a batida é diferente, né? Você mais bebe que estuda, né? E aí, daí eu falei pro meu pai, pô, eu preciso voltar pro mercado de trabalho. Tem uma entrevista no canal, inclusive, assiste aí, galera, com a Índia Mafiosa. A menina tem uma hamburgueria em Ribeirão. E ela falou, acho que umas 3 ou 4 vezes no episódio, né, rapaziada? Que lá mano, o negócio lá é cerveja, não tem jeito. Não, tem muito evento de cervejaria lá. Pô, eu tive agora no Somar, eu relembrei, eu dei uma passada no Pinguim lá, né, tal. Mas aí, eu era acostumado, como eu era acostumado com o mercado de trabalho aqui, esse negócio de empresa, você também vai para um outro ponto de só estudo, calmaria e uma cidade bem universitária, você perde um pouco o foco, inclusive, né? E aí eu voltei e falei, pô, eu preciso voltar e fazer alguma coisa que eu fazia e vou tentar conciliar com o meu gosto, né? E aí me lembro que eu fui para a área comercial da Cielo, era em Santana,
E eu comecei a atender bastante estabelecimento comercial do ramo de empório, alimentício e tal. Tá. E aí me despertou isso. Falei, puta, eu vou tentar unir isso. Foi o primeiro start. Primeiro start. E aí o que acontece? Eu me lembro que assim, eu procurava muita carne de qualidade, então aquelas picanhas argentinas, aquelas coisas que estavam chegando. Tinha, né? Era o que tinha. E eu via que assim, o bairro onde eu morava era um bairro bem legal, assim, mas não tinha nada que eu pudesse encontrar esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estudar um pouco o mercado e falei, pô, vou ver se dá certo de eu abrir uma boutique de carne aqui. E aí eu inaugurei a Beef Boutique lá em 2012. E aí a gente começou a fazer um bom trabalho lá. Deu muito certo. Em um ano, acho que a gente estava expandindo. A gente pegou o imóvel do lado, expandiu. E a Beef Boutique começou a virar uma referência dentro do bairro. A Beef, desculpa te interromper, a Beef, o propósito da Beef já era... Boutique de carne. Não tinha nada a ver com burger ainda. Nada. Nasceu para entregar para o bairro uma demanda que era de ninguém, assim, na verdade não tinha ninguém que suprisse, né? A gente tinha ali um pessoal que queria, um público que queria um carré de cordeiro, uma picanha diferenciada, raças britânicas que estavam chegando. Você já tinha encontrado esses fornecedores? Já. Você não estava, mas estava trabalhando com carcaça e desossa, não? Não, nunca trabalhei com carcaça, só caixaria. E aí, antigamente era assim, naquela época você achava alguns pequenos produtores, então assim, e tinha os grandes, que eram Marfrig e JBS, né? E Marfrig e JBS, você pegava uma tabela de Marfrig e JBS, eu conto isso bastante, eu decorava as tabelas, porque assim, Marfrig tinha Angus certificado, tinha britânicas douradas, britânicas azuis, e assim ia Montana, Bassi, então eu sabia, por exemplo, eu queria costela janela da raças britânicas douradas, eu tinha até o código que eu já pedia pro vendedor. E aí você ficou nerdão da parada. Não, na época fiquei. E aí eles tinham também as importadas, né? A Marfrig tinha as importadas, acho que na época era Taquarimbó. Tinha um monte da Marfrig. Aí a JBS tinha uma outra linha, que era a Swift Black, mas também tinha uma linha de, acho que era importada na época. Então eles tinham a Pando, tinha um monte, e eu comecei a decorar isso daí. E aí eu fiquei esperto nessas tabelas, tinha o VPJ, tinha a Calpig já chegando no mercado, e a gente começou a trazer muito, assim, shoulder steak. O pessoal não conhecia shoulder steak. Comia o shoulder steak e falava, meu, que carne é? Ainda tem, mas você imagina em 2012, nossa, a galera comia shoulder steak e falava, meu, comi uma carne lá na boutique do Felipe, muito macia, paguei barato, e aí você explicava que era o animal, então a gente começou a virar referência no bairro. E aí, quando chegou, era 2017, eu me lembro que o Thiago, da Smart... Você tinha montado tipo loja de... Tipo o que é hoje uma Swift da vida. Uma loja... Um açougue era um açougue, tinha a parte de autosserviço, mas também tinha ali o balcão de cortes de carnes, né? Que você podia pedir ali a carne do dia a dia também. Mas era uma boutique de carne que fazia um pouco de serviço de açougue também. Não tinha isso na época, né, mano? Era meio mato, assim. Tinha açougue do dia a dia. É que tinha algumas referências. Santa Bárbara, aprendi muito com eles. Tinha Carnes London, ainda tem hoje. Aqui acho que em Perdizes tinha Carne Perdizes. Tinha... Os pioneiros disso, né? Os caras antigos que já estão há muito tempo no mercado, mas que sempre se atualizaram. Então, isso existia. Mas a boutique de carnes, assim, que hoje você vê que hoje virou um modelo de negócio, né? Boutique de carnes, né? A gente tem o Netão, tem a Swift, tem algumas lojas aí que estão franqueando também. Mas acho que a Beef Boutique nessa época não tinha esse tipo de concorrência nesse segmento específico. E aí a gente começou a fazer isso e eu me lembro de um dia chegou o Thiago, me mandou uma mensagem e falou, cara... Peguei seu número com um amigo nosso, que era o Thierry e tal. Eu queria saber se você não pode fazer o blend da Smart. E aí eu falei, o que você usa? Não faço ideia, não fazia blend, né? Não conhecia. E aí ele pegou e falou, o blend que eu uso é, sei lá, peito e qualquer coisa lá na época. Acho que era peito coxão duro, não sei. Ele falou, cara, mas meu fornecedor traz de moto lá da Zona Leste, a carne chega quente, meu pai reclama aqui e tal, não sei o que lá. Eu falei, bom, vou fazer.
Não, era um problema. Aí eu falei, pô, mas será que isso vale a pena, né? Porque, putz, é um saco moer carne. Cheguei a ligar para um frigorífico, ver se o cara não queria intermediar isso. Eu falei, me manda a carne moída e entrega para esse cara. Tipo, aí eu lembro que eu moí qualquer coisa, entreguei pro Thiago e ele falou, tá uma merda. Aí eu falei, cacete, velho, não é simples fazer, né? Você acha que é mó simples fazer, entreguei pra ele. Carne moída já era, não é? Carne moída. Aí entreguei, ele falou, puta, tá uma merda. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou tentar melhorar isso daí. E aí comecei a melhorar, comecei a fazer isso, comecei a testar, e moedor muda disco, muda tamanho de disco, né? Muda a proporção de gordura, a carne, muda os cortes e tal. Chegou uma época que ele falou, beleza, chegou no blend. Vamos negociar preço, negociamos preço. Ele falou, se você conseguir me atender, eu tenho um monte de gente que eu conheço e eu posso te indicar. Eu falei, cara, então fechou. Comecei a atender ele, logo providenciei caixa, providenciei sistema de nota fiscal, né? Porque eu comecei a olhar assim, puto, o mercado é carente disso. Vou profissionalizar essa parada. Vou tentar profissionalizar, porque eu lembro que o comparativo era assim, ia para um açougue, os caras pegavam a carne no açougue, o açougue metia no sacão nas costas, entregava, no final da semana o cara passava a maquininha. Você fala, pô, como é que entrega o pão? Como é que entrega o queijo? Como é que entrega isso? Não é boleto, nota fiscal? Vou fazer essa parada ser séria. Vou tentar, né, trabalhar nesse sentido de aprimorar isso, enfim. E aí deu certo. E aí, acertou o blend dele? Acertou o blend do Thiago. Na sequência vieram várias hamburguerias. A gente começou a fazer blend. E o negócio começou a crescer e se desenvolver a partir do tema blend, né? E aí a loja continuou, mas ela continuou... Eu até deixei um pouco de dar atenção na ocasião, porque o blend estava crescendo muito. E aí a gente foi para Osasco. Foi num galpão em Osasco, começou a fazer um blend lá, num galpão grande, porque a demanda cresceu, e aí hoje estamos no frigorífico lá no Taboão da Serra, aí a história. E tudo, e aí foi. Eu lembro que quando eu conheci, que aí é um primeiro ponto que eu quero te perguntar, quando eu conheci a marca Beef Boutique, que foi o meu primeiro, quando eu comecei a estudar burger, eu comecei a procurar quem eram as referências, né? E aí, de fato, eu via o Fabrício falar da Beef, Sim. E uma galera falar, cara, esse nome me passa credibilidade, assim. Sim. E aí eu fiz como todo mundo, fui testar, né? Aí peguei de um açougue, peguei de outro. Fiquei uma semana num açougue, cada dia via de um jeito. Uma semana no outro, cada dia via de um jeito. Sim. E é como você falou, a galera se preocupa muito com o corte, né? E esquece de se preocupar um pouco com gordura, talvez seja o mais importante. Muito mais. E também com a forma de moer, né? Eu acho que às vezes, tem algum açougue que tem até credibilidade, que o cara confia no cara, só o cara não sabe moer. Tem isso também. Tem muito isso. E aí, o primeiro desafio, a gente já fala sobre moagem, sobre gordura, Sim. e sobre tudo mais, tá? Aguenta aí, pessoal, vou deixar ele falar isso. Como você lidou com esse desafio? Porque o primeiro impacto que eu tive foi a Beef Boutique realmente é melhor, porque eu experimentei, chegaram as bags pra mim de 3 kg, e cara, chegaram, por exemplo, 7, 8 bags na mesma caixa, todas iguais. Sim, padrão. Falei, caraca, mano, isso é raro, né? Porque eu pegava o saco do açougue, no mesmo saco tinha diferença. Né? Sim, sim. Cara, o cara conseguiu montar as bags todas iguais. Padrãozinho. Só que era caro. Esse foi o primeiro impacto que eu tive. Sim. Perto do que o cara do açougue entregava, a bife era caro. Tipo assim, na época eu pagava no açougue, sei lá, R$18 o quilo, tá ligado? Uhum. O seu já era tipo 22 na época. Caraca, mano. Dá vontade de chorar quando você lembra desses preços. Eu gostava de pagar 10 no peito também, não pago mais. É triste, né? Mas como você lidou com essa... Como você explicou por tanto tempo por que a bife era mais cara? Eu já falei uma que é o padrão, né? Sim. A gente começou a perceber isso na época a partir das queixas das hamburguerias, né? Então, assim, qual que era a maior queixa das hamburguerias quando a gente chegava para perguntar o que ele queria? Padrão. Mas a carne do seu Vicente é muito boa, mas assim, cara, uma hora vem de um jeito, outra hora vem de outro, percentual de gordura, uma hora a chapa tá cheia de óleo, outra hora isso. Você falou o nome do distribuidor. Não, mas tem isso. Eu não sei, eu falei seu Vicente, mas não São Vicente. Tem uma galera que compra de um cara que chama Vicente. Não sabia. Desculpa, Vicente, não falei de você. Eu nem sabia. Mas seu João... Eu achei engraçado que tanto nome você passou de um cara que existe. Seu João, seu qualquer outra coisa, mas... o cara não trabalha pra fazer blend, né, mano?
Aí você vai no açougue, é assim, tem o cara cortando filé de frango, o cara temperando isso, o cara fazendo isso, aquilo, e ali um cara moendo carne. Então, o que a gente começou a olhar? Falou, cara, a gente precisa ser diferente. Pra gente atender essa galera, a gente precisa manter um padrão e começar a fazer com que um valide a experiência do outro. Então, o cara vai na hamburgueria e fala, cara, seu blend tá muito bom onde é bife. Seu blend é bom de onde é bife e tal. Sua carne tá... E aí, a gente conseguiu isso. E aí, o que eu fiz? Eu me lembro que eu chamei, na época, o Marcos do Guia e o Fabrício. E falei, cara, experimenta a carne da bife. Vê o que vocês acham. Puta, aí os caras experimentaram e falaram, puta, legal, gostamos da carne. Falei, não querem fazer uma parceria? Porque eu via que tinha uma defasagem muito grande nesse mercado de hambúrguer blend, porque hambúrguer moldado tem muito, mas o hambúrguer, que é a carne para hambúrguer, né, que é o blend, a gente não via. Era um negócio muito solto, né? Era solto, não era de ninguém. Era um mundo que não era de ninguém. Então, tinha o bacon da FA, né, tinha o pão, que aí, puta, tinha tanto o Atmínio, Casa do Padeiro, Casa Vitoriana. Já tinha a galera atacando o mercado. Uma galera colocando marca nisso. Sim. E não tinha marca de carne que fornecesse para hamburgueria. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os maiores influencers e já falei, pô, vamos fazer uma parceria. E aí, os caras falaram, pô, vamos, mas obviamente só fazemos parceria no que a gente acredita. Então, a gente também precisa conhecer o produto, tal. E aí, eu me lembro que, assim, teve um top 20, assim, dos rankings, assim, 10 era Beef Boutique. E aí, a gente falou, bom, então nós estamos no caminho certo e estamos fazendo isso de maneira correta. O que a gente fazia, basicamente? Acordava, os funcionários chegavam cedo, faziam os cortes de carne, separando gordura de carne. Depois olhava e falava assim, precisamos montar o blend 1, precisamos montar o blend 2, precisamos montar o blend 3. Ali tinha uma caixa de gordura, as caixas de carne, fazia nos percentuais corretos e montava. Para fazer isso, precisa ser uma operação só disso. Não dá para fazer 2, 3 coisas diferentes. Você tem que chegar cedo com uma equipe e montar desse jeito e fazer isso no final aí, então, chega um romaneio, quem entrega amanhã, o blend de quem, tal. Então, tem uma equipe... Uma retaguarda... Só dificulta. E é uma retaguarda gigante fazendo só isso, né? E nisso você controla a emissão de nota, boleto, uma série de coisas. Então, não dava para fazer 2 coisas, né? E aí, tanto que hoje no frigorífico da Beef Boutique não tem outra operação. É só operação de hambúrguer. Não dá para ter outra operação e continuar com a mesma e fazer excelência. isso de forma séria, né? Porque é o que a gente está falando. E quando a gente fala de, por exemplo, um hambúrguer feito com aparas, tá? E aí eu tô falando de aparas, não resto, são coisas diferentes, né? São. Por exemplo, o cara que faz com aparas de maneira séria, por exemplo, ele vai vender a picanha e ele dá aquela arrumada, né? Ele faz o toalete para deixar a picanha bonita. Usa aquela para. Isso, aquela para é boa. Ali não tem sebo, não tem caixinha, não tem nada. Tem. Só que o cara não consegue dar demanda nisso, né? Porque assim, como que você vai viver de vender coisa? Você não apara tanto picanha assim, você não apara tanto Denver assim para conseguir ter volume. Não, você não apara. Eu já fiz testes com diversos frigoríficos de renome, comprando apara para tentar ter uma linha de produto mais em conta. E até hoje eu não consigo ter uma linha de produto mais em conta porque apara nenhuma serve. E aí você fala, por que apara nenhuma serve? Bom, primeiro, como é que você bate o olho na apara e fala quantos por cento de gordura tem aqui? Já começou por aí. Então, você não vai ter um padrão usando a para. Esse é o primeiro ponto. Segundo, numa toalete de frigorífico ou de açougue ou de qualquer coisa, qual que é o intuito? Aproveitamento. Vem nervo, vem pedacinho de osso, vem uma série de coisas. Eu dei o exemplo da picanha, né? Mas se for pensar qualquer outro corte, mesmo imagina, prémio, você precisa tirar o osso, até o próprio, a gente fala do Denver, que a galera, algumas pessoas ainda não sabem que é o acém, por exemplo, mas, por exemplo, o miolo do acém, você precisa raspar ali o osso. Claro. Então, vem, às vezes, um pedacinho de osso, vem uma cartilagem, e isso tudo vai na para, né? E é um volume gigante, o volume do frigorífico é um volume muito grande. Então, não tem como você controlar qualidade e padrão através de aparas. O que eu acho é assim, eu não critico, eu só acho o seguinte, eu acho que deve ser muito transparente esse tipo de negociação, sabe? Olha, vou te fornecer um blend de aparas ou recortes, tá tudo certo. Mas não adianta querer me cobrar algo que eu não vou te entregar. Porque eu não vou conseguir ter padrão. Uma coisa é se você chega e fala assim, cara, eu preciso de um blend qualquer, assim com 25% de gordura, tá ótimo.
Mas assim, o A100 parte de 22, 23. Não tem como ser menos, sabe? Não, o preço, você não consegue trabalhar abaixo de 30 e alguma coisa. Por quê? Porque, cara, existe uma regulação de mercado natural, né? Então não tem como você fazer milagre com isso. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido com essa transparência, e até que eu me lembro de um grande feito, assim, da Beef Boutique, que foi do Renatão do Big Kahuna, porque o Renatão do Big Kahuna comprava uma carne Angus certificada, ele comprava 100 fraldinha, ele fazia isso ele moía lá dentro. Uhum. E aí um dia ele pegou e falou, Felipe, eu tô meio de saco cheio, isso aqui tá difícil, eu quero fazer uns testes com a Beef. Uhum. E aí ele fez os testes com a Beef, cara, sei lá, depois de uns 4 ou 5 meses ele me ligou, e o volume dele é gigante, ele me ligou e falou assim, cara, vocês são surpreendentes, assim, porque você consegue me entregar um produto melhor do que o que eu tinha, eu controlando e moendo aqui dentro, e tem um atendimento, tem uma série de coisas que eu não tinha. É que você faz o que ele fazia lá dentro, né? Eu faço o que ele fazia, mas qual que é o grande receio de todos eles, né? É não confiar no fornecedor. Uhum. Então o cara moe dentro da hamburgueria por não confiar no fornecedor. O que aconteceu com o Renatão do Big Kahuna aconteceu com o Paul Yoller, do Meats. O Meats também moía a carne lá dentro, e ele falou, já testei vários e não consegui, vou fazer um teste com vocês. Fez um teste com a Beef e deu certo. Então é isso, né? É fazer o que se promete fazer. O que você promete fazer? Eu prometo moer o que você está me pedindo, ou da maneira que você está me pedindo, e vou te entregar. Sabe o que eu faço no workshop do Burger Crew? Cabe a mim falar de blend, né? Uhum. E aí, nesse último workshop, eu peguei lá do açougue, que eu montei um açougue, depois eu te explico melhor essa loucura. Eu vi. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de gordura, pus no vácuo, um pedaço de sebo, pus no vácuo, e um pedaço de carne aleatório, pus no vácuo. Entreguei pra galera. Falei, o que é sebo, o que é gordura e que carne é essa? Ninguém sabia responder, óbvio. Não sabe. Né? Não sabia responder. Aí eu falei, então como que vocês confiam que o blend que você está comprando tem a carne que vocês falam que tem? Porque tem gente que fala assim, o meu blend é A100, patinho e bananinha. Não é? Como você confia que seu hambúrguer tem esses 3 cortes, que a gordura tá certa e que não tem sebo aí? Eu falei, mano, só tem um caminho, confiar em quem tá fornecendo. Confiar, não tem outro. Porque é o que eu mais falo sobre a Beef. Assim, eu consigo confiar que o hambúrguer que chega pra mim, se eu pedir A100 peito e 25%, tem lá. E tem que ir lá, né? Bom, primeiro que, assim, depois que a gente entrou no CISP, e agora tá caminhando pro CISB já, até em fase avançada, cara, a carne tem que moer no mínimo a 10 graus. E sabe, entra num açougue, você sente o cheiro de carne do outro lado da calçada. Eu não estou criticando os açougues, não é isso. Mas isso é natural da operação de varejo. Sim. Quando você vai para uma operação de indústria, onde você tem um controle e um rigor, e alguém que te atesta, que é a Secretaria da Agricultura, que te dá o selo e atestando a qualidade da sua mercadoria, o controle é muito rígido. E o fato do controle ser muito rígido, talvez seja mais importante do que a composição do próprio blend. Não tenho a menor dúvida. Você fala assim, cara, qual é o seu blend? Aí você fala assim, não importa. Eu tenho um percentual de carne e um percentual de gordura e sei como isso é feito com o rigor que é feito. Já está mais importante do que 90% dos processos. Não vai fazer diferença. Se você, de fato, pegar um blend, o cara tem que ser um sommelier de carne para ele comer, e ainda assim, eu ponho em dúvida, o cara fala assim, esse blend é A100, esse aqui é colchão duro, tá ligado? O que importa mesmo é pra mim, tá? No que eu, por experiência, que acontece muito com a galera, tem gente que ainda tenta comprar carne e moer, mas assim, moe no disco errado, ou moe em temperatura errada, vira uma pasta. Sim. Né? Bom, que é isso, acho que deve ser o que mais acontece. Total. E aí, modela errado ainda, pra acabar de destruir. Pra acabar de destruir. O cara moe errado, temperatura errada, carne quente, bate pra caramba a carne. Sim. Afinal, vira uma paçoca, né? Então, eu acho que o grande segredo tá aí, né? Eu não sei se eu tô simplificando demais, mas pra mim o grande segredo é esse. Eu acho que não só é esse, né, o grande segredo, mas assim, a gente foi
no fio do bigode, assim, para fazer o negócio, né? O blend, assim, pô, como que você vai fazer? Eu vou fazer isso, cara, eu sou o nicho do nicho, assim, ó, o meu negócio não é carne, né? A partir da carne e da gordura, o hambúrguer, e eu vou fazer isso, e aí tô abrindo mão de fazer as outras coisas que um frigorífico normal faz. Então, você abre mão de outras operações para ter uma operação específica para atender hambúrguer e mais, atender hamburguerias. Porque atender hambúrguer tem outras vertentes, que é o varejo, né? Que você poderia entrar em supermercados e fazer uma série de outras coisas. Então, né? E você foi direto para as hamburguerias. Então, você aprende e fica meio que especialista nisso, no assunto, né? E eu acho necessário, assim, entender o que as pessoas... O que um açougue entende como blend quando você pede um blend para um açougue? Ele não sabe diferenciar se a carne moída é para o pastel, para esfirra ou para o hambúrguer. Carne moída para ele é carne moída com gordura e acabou, né? Nervo. E aí a bife tem isso, né? Então, acho que isso nos levou a chegar nesse nível. Carne moída virou sinônimo de aproveitamento, né? Para muito açougue e hambúrguer é resultado de aproveitamento de carcaça. Para açougue e para frigorífico, né? Não mal dizendo, né, os frigoríficos, não é nada disso. Eu acho que faz total sentido dentro da operação do frigorífico, que o hambúrguer seja ali um grande protagonista no sentido de aproveitar a carcaça. Só que quando você chama consultores ou qualquer um para fazer um trabalho de consultoria, eles entendem que aquelas aparas viram hambúrguer ou viram almôndega. E tá tudo bem com isso. Qual que é o problema? É que o food service, que são os restaurantes de fato, não querem esse produto. Eles querem um produto mais sob medida para eles. E o varejo aceita as aparas moídas como hambúrguer. O cara que é criterioso, que é dono de restaurante, não aceita. Até porque o cara do varejo vai fazer em casa, não vai sem tanta técnica. Exato. No final, para ele, o que vai valer é comer ali com a família e tal. Isso aí. Agora, já no restaurante, a gente tá vendendo, né? E o cara que come em casa o dele de qualquer jeito, quando ele paga o seu, ele quer... sem 200%. Dúvida, sem dúvida. Você acha que, por exemplo, a questão da raça do boi interfere no blend? Ou menor diferença se a caixaria que você comprou de peito para moer ser Angus ou ser Nelore não interfere em nada? Não, eu tenho certeza que não interfere. E posso dizer isso porque já fiz testes cegos com bastante gente que entende do assunto. Uma vez eu fiz um teste cego com o Marcão lá na Bife. E a gente tinha... Porque tinha uma Smart com a Bife. Lembra? Antigamente tinha a Smart e a Bife lá. Então a gente já matava ali. A gente tinha a 100 Wagyu, gordura Wagyu. A gente tinha, acho que algum outro corte de Wagyu. Aí a gente tinha os mesmos cortes Wagyu, Angus e Nelore. E aí fizemos todos os testes de blend. E falamos, vamos comer lá embaixo agora. E aí, não fale pra gente qual você tá fazendo, nós vamos... Aí colocou aquele monte de hambúrguer assim na mesa. E aí a gente vai decidir qual que é a melhor, cara. A 100 com gordura Nelorão. A única diferença é que a gordura era Angus. E aí, por que a gente usa... Eu falo da gordura Angus, mas por que a gente usa gordura Angus? Porque o Angus, ele é mais propenso... O Angus de qualidade, né? O animal de grandes marcas de carne, ele tem uma necessidade maior de entregar uma carne melhor e é uma carne mais gorda. Sim. Então a gordura é melhor. A cobertura é muito maior. E aí você consegue comprar mais fácil de uma gordura Angus do que uma gordura Nelore, por exemplo. Mas se tivesse uma carcaça de Nelore com uma cobertura boa, tanto faz. Seria as carcaças classificadas como grill Nelore, tá ótimo. O problema é que assim... Como no Angus tem um volume muito maior de gordura, porque geralmente... É um volume trabalhado para um público mais exigente. Porque eles limpam, né? Então, assim, você vai pegar um peito, se ele deixar a gordura toda do peito, o peito vai ficar muito gordo para entrar no varejo. Então, eles acabam fazendo uma toalete melhor no animal e aí a sobra de gordura do Angus é maior. Então, a gente usa a gordura Angus por conta disso. Mas não que isso interfira muito. Então, eu acho que... Você compra porque é o que tem disponível mesmo no mercado. Se tivesse Nelore... Tem com mais facilidade, né? Sim. Mais e aí, porque eu escuto muito
a galera se preocupar com isso. Meu hambúrguer é Angus. Isso é porque é vendável, né? Essa palavra acho que nem existe, mas... O McDonald's fez um trabalho assim, né? No final das contas é para tentar agregar valor, né? Eu acho que sempre né? Porque ficou muito difundido essa questão, né, da qualidade de carne, né? O que precisa entender é que uma coisa é um bife de chorizo de 3 dedos na grelha, outra coisa é uma carne moída com gordura misturada, onde você dá o marmoreio que você quer. Basicamente é isso. Se você consegue introduzir gordura na carne, você consegue fazer isso. A partir do momento que passou do moedor, a parte sensível da mordida já foi quebrada, então o que vai depender ali é o sabor. Se você ouvir grandes especialistas, e você, como disse, já teve em palestras sobre isso, você vai ver que eles procuram animais velhos, né, com aquela gordura até amarelada, por conta alimentado a pasto, né? Isso, por conta do terroir, que eles chamam, ou... porque traz toda a questão da memória de sabor mais intenso. Se você pega um animal extra premium, ele aqui no Brasil e na maioria dos lugares onde as pessoas buscam por maciez, não necessariamente você tem aquele sabor do Nelorão, pé duro lá. Então, se falar de sabor, acho que Nelore com gordura resolve o seu problema. Que na verdade, é como se fossem universos bem diferentes, né? O universo do burger com o universo de carne de qualidades é outro mundo. Na carne de qualidade, você vai ver o cara discutir se o boi foi castrado cedo ou tarde, se vai interferir em maciez ou não, o tipo de alimentação que ele teve, se foi a pasto ou confinamento. Tudo isso para falar do que interferiu de sabor, textura e marmoreio. Né? No burger, como você falou, a gente tem a facilidade de incluir marmoreio do jeito que a gente quiser. A textura é a gente que manda na hora de moer. Então, a única coisa que a gente tem que controlar no final das contas é esse marmoreio que a gente vai colocar para não atrapalhar na hora de fazer o hambúrguer na grelha, na chapa, enfim. E essa questão da temperatura. Então, eu só queria te pedir agora para a gente falar de temperatura. Qual é a temperatura correta de moer essa carne e manter essa carne? Olha, legal. Pela legislação, né... pelo menos agora do CISP, né? E acho que a do CISB também mas é que a sala de moagem esteja a pelo menos 10 graus. Ou menos. Né? Então, assim, você precisa... A sala inteira? A sala inteira. Como a gente moe no mesmo lugar que a gente manipula, a gente precisou fazer a manipulação inteira a 10 graus. A gente poderia ter feito uma área a 15 graus, que é aceitável para corte de carne, mas na hora da moagem a gente teria que ter uma sala a 10. Como a gente deixou tudo junto, a sala inteira é 10 graus. Então, a carne passa super gelada. Os funcionários trabalham todos de jaqueta, porque é bem frio mesmo onde se trabalha. E aí a carne tem que ter uma velocidade rápida de manipulação, moagem, embalagem, porque você não pode perder nisso, né? Sim. Você gosta desse que é uma coisa que para mim interfere também. Não sei se eu estou viajando muito, tá? Mas eu sinto que a gente moe lá agora, não sei para fazer almôndega, para fazer algumas outras coisas. Sim. Se você moe a quantidade pequena de carne, você tem um resultado. Quando você moe mais carne, você tem outro resultado. Muito diferente. E eu vejo o lance da galera, e eu não fiz esse teste de hambúrguer nada ainda, mas tem gente que moe num disco muito maior, para depois pôr no menor, e tem gente que já moe nos dois na mesma coisa. Eu não sei se interfere tanto, porque eu também não testei isso. A quantidade de carne sem dúvida, muito... Interfere muito. Se eu moer meio quilo, eu moer 10 quilos. Sai diferente a moagem. Outra coisa é que, assim, na bife, você vê que como tudo é pensado para o blend, a gente foi fazendo os testes. Então, a gente tem um moedor grande, onde a carne sobe num elevador ali, quando ela está em cubos, a carne e a gordura já na proporção, vai num moedor grande e ele com uma força maior, moe, faz a primeira moagem. A segunda moagem é no moedor menor, porque a carne já está mais sensível, ela já passou pela primeira moagem. Se moer bate, eu não preciso daquela força toda para passar a segunda moagem. E isso faz diferença na textura da carne. Isso faz diferença no resultado dela. Então, assim, é uma operação pensada para blend, para quem vai receber a carne na hamburgueria. Então, um resumo para você ter um blend de qualidade, eu vou te dar agora. Você
pega seu telefone e liga pra Sueli da Beef Boutique e compra, porque dá muito trampo fazer o próprio blend. Dá. É o mais bizarro que eu falo pra galera. Eu falei no último workshop, inclusive, eu falei, agora eu tenho um açougue, eu montei um açougue, mas eu compro Beef Boutique. Porque eu montei um açougue que eu não vou fazer blend lá. Mas você sabe que eu falo que assim, se eu fosse montar uma hamburgueria do zero, assim, eu vou te falar que além de usar uma carne de algum fornecedor, eu também usaria congelado hoje, viu? Exato. Porque hoje a Beef faz, né? Eu lembro que quando eu comecei, inclusive, aí fica a minha crítica ao mercado agora. Porque a gente bateu muito tempo, né? Isso era até uma cagação de regra. Sim. Que blend congelado não prestava. Sim. Não, congelado não presta. Mas é porque o pessoal confunde congelado com industrializado. Que é real, né? Porque assim, uma coisa é você pegar uma carne de um frigorífico que vem num bloco, passa num quebrador de bloco, vai pro moedor e recongela. Uhum. É o processo, né? A indústria trabalha ou com carne em blocos, porque não dá tempo de fazer tudo fresquinho ali. Uhum. Outra coisa é você usar a mesma carne que a gente faz o blend fresco, resfriado, e botar numa máquina de última geração, que é no caso que a gente tem a VMAG, e sair um hambúrguer a partir daquela matéria-prima. É outra história. Uhum. Então, a gente manda... E congelar corretamente também, né? túnel de congelamento, né? Ou a esteira, né? A gente até tá olhando agora, fomos na Expo Meet agora, estamos contando alguns outros equipamentos mais eficazes, né? Mas assim, muda. A gente teve essa experiência com alguns clientes. A gente mandou uma carne agora para o Bárbaros BBQ, que teve, né? O festival. Sim. E foi carne congelada, todos os discos congelados, cara. Então, come pra você ver. Você eu fala, que pô, não é na possível. parrilla, por exemplo, mano, Sim. na verdade, acho que é o processo de regeneração mais eficiente que existe. A carne congelada, fogo alto, você passa por aquela linha de proliferação de bactéria rápido. Né? Você não fica ali, né? Que o pessoal descongela a carne em casa, na pia. Isso. Aquele período, aquela temperatura de proliferação de bactéria lá, contando. Então, na parrilha, no fogo, pum. Não tem risco, risco zero. Não tem risco. Eu acho mais fácil de contar o estoque. 1000 vezes mais fácil. Quantas bolachas você tem, você já sabe quantos hambúrgueres você tem. E é possível também, para quem usa isso na chapa ou até na churrasqueira e quer usar fresco, o cara tira do congelador na noite e usa no outro dia, no refrigerador. Sim, né? Eu gosto de jogar. Tá na temperatura eu de ensino a refrigerado. jogar para cervejeira. Sim. Por exemplo, o cara tira da temperatura de freezer, joga ali a -1, -2. Isso. E ele tá quase congelado. É isso então aí. ele tira assim um pouquinho, mano, colocou na chapa, eu acho que tá resolvido. Que vai lindo, tá resolvido. E pra mim, por exemplo, shelf life é a coisa mais linda do mundo, né, mano? Putz, você não tem precisa ficar, porque carne 3 dias, a gente pode dizer assim, dependendo da procedência. Depois de aberto, né? Com uma procedência muito boa, você ainda tem 3 dias de 0 a 3, 4 graus ali. Mas se for muito boa essa procedência, senão ela escurece. Então, e aí é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? A gente tem uma questão que aonde a carne congelada ela se sobressai, não é toda hamburgueria que tem uma câmara fria. Uhum. Não é toda hamburgueria que tem uma refrigeração profissional. E a gente fala isso porque a gente, quando se depara com problemas de, olha, a minha carne está escurecendo, ou não, a minha carne não está legal. Quando você bate na hamburgueria do cliente, você vê que é uma geladeira residencial. Uhum. E geladeira residencial para carne é um problema. Então, assim, quando você usa esse tipo de refrigeração, que era melhor usar, então, um hambúrguer congelado. Uhum. Porque você tira ele, passa para lá, e em poucas horas você já manda para sua chapa. Sim. E você consegue fazer o processo. É o cara que usa o mesmo balcão refrigerado do alface, por exemplo, que é outra temperatura. E vice-versa, o cara que põe alface na temperatura da carne e perde o alface. Perde o alface. Então, a gente explica muito isso pra galera. Fala, mano, não é a mesma coisa, não é a mesma temperatura. Não é porque tá geladinho que serve pra carne, não é porque tá geladinho que serve pro alface. Então, você tem mais problema, então, com os maiores, nesse sentido? Com os menores. Com os menores. Com os menores. Os maiores, geralmente, as maiores hamburguerias, elas geralmente são mais estruturadas nesse sentido. Então, elas geralmente têm câmara fria ou já tem aqueles freezers horizontais que guardam só carne. Uhum. Os pequenos, geralmente, têm ali uma operação um pouco mais enxuta num espaço menor, então a geladeira é compartilhada e aí, fatalmente, é onde acontecem mais... as maiores reclamações tá aí. As maiores reclamações estão nos que tem menos infra de frio.
E isso acontece muito, mas... Que aí é só, eu tô aproveitando para desmistificar a parada de que os fornecedores não dão atenção pro pequeno. E na verdade não é porque não dá atenção pro pequeno, é porque o grande não dá o mesmo problema. Porque Isso. às vezes a gente com o pequeno, e eu comecei muito pequeno, continuo pequeno, mas eu comecei muito pequeno, e eu tinha esse mesmo problema. A minha carne ficava na mesma geladeirinha residencial que as outras coisas. Sim. Porém, como eu sempre fiz na churrasqueira, eu sempre enfiei tudo no freezer. Claro. Então não tinha esse problema. Então eu pegava, quando eu comprava ainda agora, que você tem a Bife tem o blend moldado, né? Então é uma novidade fantástica, que não é prensadão, né? Eu achei sensacional pelo novo processo. E eu pegava, modelava na piselinha, colocava nas forminhas e congelava. Então eu colocava em saquinho e congelava. Então assim, eu conseguia comprar uma vez a cada 15 dias e me ajudava no custo de frete, porque eu não batia a quantidade. Claro. Então eu comprava menos, pagava o frete uma vez, né? Comprava a quantidade suficiente para 15 dias e freezer. Então isso me ajudava muito. Mas eu sei que a galera compra, quer usar resfriado, aí não tem a refrigeração adequada. Não consegue. Cansei de chegar em hamburgueria. Teve uma, de fato, que eu fui dar uma ajuda, e quando o cara abriu o gaveteiro, ele tinha inclusive um gaveteiro, mas a hora que ele abriu o gaveteiro, a carne assim, verde, assim, manchas verdes. Eu vi isso. Eu já vi isso. Cara, você tá usando essa carne aí? Ele falou, não, essa carne aqui tem 3 dias só. Eu ouvi falar que tem 3 dias. Eu falei, mano, mas mudou o aspecto da carne. Não. Sua carne tá verde. E carne é fácil saber quando não tá boa. Sim. Você abre o cheiro. Eu ouvi isso muito, acho que até com o Barcelos em alguns cursos, assim, ele falava, cara, a carne ela não engana. Abriu, sentiu o cheiro forte, não tem que pensar, ela já não tá legal. E a gente fala que assim, não há problemas, né? Como a gente citou antes aqui, os açougues que fornecem. Não, cara, eu não tô falando, eu não acho que todo mundo tenha que ter um fornecedor extra premium, não é isso. A questão é só assim, ó, o seu nível de exigência versus o que você quer pagar. Cara, não dá para ter os dois. Ou você vai ter um produto muito barato, e então não exija que o seu fornecedor te entregue, né, aquilo que você quer que ele entregue, ou você vai pagar um produto justo, né, que tem um preço adequado ao que é entregue. Então, assim, não há problema. O problema é que, assim, eu entendo o varejista, ele tem que ficar fazendo milagre. Porque o cara chega e fala assim, cara, eu quero um blend de colchão duro com fraldinha e bibibibiobó. Capa de filé. O que acontece? Esse cara pega e fala assim, eu vou mandar essa carne aqui e eu tenho que dizer que é esse blend pro cara. Porque se eu não disser, ele vai comprar no cara do lado, o cara do lado vai dizer que e vai vender para ele. E vai vender no preço. Ele se sente obrigado a mentir. Ele se sente obrigado. E aí o que acontece? Você perde um pouco da referência de qual blend está sendo feito para quem. Então, assim, cansei de ver assim, mas meu blend é fraldinha com não sei o que lá. Aí eu pego e falo assim, então tá bom, eu vou te mandar uma amostra exata do seu blend. O cara fala, seu blend está bem diferente do meu. Eu falo, então tem alguma coisa errada no teu, porque quando eu fiz fidedigno ao que você disse que você usava. E aí o cara descobre, então o fulano não tá me entregando isso. Mas às vezes é exigência demais também do dono da hamburgueria. Exato. Né? Querer e exigir um blend ultra fodão e querer pagar 29, 22. Não vai, cara. Essa conta não vai fechar. É o que eu canso de falar. Assim, o cara gasta energia em querer um blend personalizado, um molho personalizado, o cara quer ter um pão personalizado, e no final das contas, o mais importante, que talvez seja afundar o negócio dele, ele abandonou, e aí assim, ele não tem uma carne boa, porque ele quer tão personalizado, que talvez se ele virasse o cara e falasse assim, mano, eu só quero a 100, faz só a 100 pra mim, e acrescenta 25% de gordura pra mim. Ele tinha um blend bom. Só que aí entenda, né, o lado do varejista, do açougueiro. Ele tá ali querendo também vender o produto dele, ele fica numa sinuca de bico, porque se o cara pediu a 100 em peça, sai mais caro do que o a 100 moído, aí você fala que mágica é essa, né? Então assim, mas ele também quer vender o produto dele, e quando a hamburgueria entra numa competição, ela precisa comparar banana com banana. Ela chega e vai lá na Beef Boutique, por exemplo, e fala assim, cara, eu quero comprar seu blend. Tá bom, e você tá comprando de quem? Eu tô comprando de fulano, ciclano e beltrano. Tá, mas nós estamos comprando os mesmos produtos? Porque se a gente não estiver comparando os mesmos produtos, não adianta você falar que eu tô caro.
Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então, acho que tem essas questões que a gente se depara muito no dia a dia e que precisam ser esclarecidas, que é o que eu digo, não tem problema comprar um produto inferior, mas saiba o que é e seja honesto com você mesmo. Né? Isso precisa alinhar a expectativa e a proposta. Acho Sem que dúvida. esse é o principal. Sem Mano, dúvida. obrigado. Eu acho que Cara, sempre for continuar falando de blend Vai, não, o papo é longo. de o papo 3 é longo. horas aqui. A gente continua conversando nos bastidores. Sim, e sim, aí, galera que sem tiver dúvida, fica o arroba do Felipe. Fala pra sua câmera qual que é o seu arroba. Pra galera encher o saco. Felipe R. Bueno. Eu sou bem low profile, assim, mas vez ou outra tem bastante conteúdo do frigorífico, essas coisas aí que a gente posta lá. E se precisar de alguma ajuda também, pergunta lá que eu respondo. Boa. E arroba Beef Boutique também. Se quiser tirar dúvida ainda não é meu patrocinador, mas é praticamente. Não é aqui, Mas tá chegando. mas é no restante. Mano, obrigado, tá? Valeu. Obrigado mesmo de Valeu. compartilhar conhecimento Tamo com a gente. junto, cara. O Fê é o cara que eu mais encho o saco aí com relação à carne, porque eu gosto muito desse universo. Não é à toa que eu entrei por esse universo. Sim. Mas com total consciência dessas coisas que a gente tá trocando ideia. Então, pra mim, é maior prazer falar disso aí. Eu Não, falo disso Tô à horas. disposição sempre que precisar. Obrigado, mano. Valeu. Bom, agradecer os nossos queridos patrocinadores. Valeu 24 Print Embalagens e Creme Americano. Quem quiser também, dentro desse padrão de qualidade que a gente está falando, os nossos parceiros são feras nisso. McCoy's Pickles Factory, padrão. Essas rodelinhas aqui, inclusive, são fatiadas à mão. É louco isso, mas é fatiado no mandolinezinho à mão, porque eles querem essa cavinha aqui, ó. Eles mandaram fazer a lâmina. Esse é porque lá do Aquiles, né? É lá do Aquiles e do Fabião. Fabião. Porque a lâmina que existia pronta era rasa. E o Fábio afirma que a lâmina rasa não dá crocância, que a profundidade desse corte dá. Tudo tem uma ciência. Tudo tem uma ciência. Então, qualidade também, no mesmo padrão de qualidade Beef Boutique, tem a McCoy's Pickles Factory. Paneteria Timino também dispensa comentários. Tem um episódio com o Lierson, um tiozinho aqui no canal também, que ele fala um pouco. E o episódio com o Pedro Calvo, que também estará no ar aí, fantástico. O cara que manja muito também de panificação, deu todas as dicas necessárias. Além da Seara Food Solutions, passou a ouvir a gente, que é um marco histórico para o hambúrguer. Que legal, tem uma empresa desse tamanho, parceiro da gente. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Creme Americano também, recusa imitações aí, Expresso Delivery, fazendo a diferença no delivery da galera. Obrigado, Fê. Boa. Não se esquece de se inscrever no Valeu, canal. galera. Compartilha, manda pros amigos, faz tudo o que você tiver que fazer. E você que estiver pensando em migrar do hambúrguer para pizza, nunca se esqueça, Fornoflex é a melhor solução para você comprar um forno de extrema qualidade. Eu fui bem demais nesse jabá. Até a próxima, eu fui! Valeu!